Luísa Cervenka está aqui com a nossa princesa. Seja bem-vinda, Luísa. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom com você? Eu gostei que você veio me visitar assim que chegou no estúdio. Não, ela já tá Ela se achando. já se sente em casa, né? Já. E ela é um bom símbolo. Eu fiz igual ela agora, gente. Eu fiz assim, ó. Pra sentar. E ela simboliza muito bem nossa pauta de hoje, né? Que é sobre verdade. pets na terceira idade. Eu tenho duas em casa, na casa da minha mãe, na verdade, e exigem muito cuidado, né? E todo um preparo da casa. Antes de mais nada, vamos entender o que é um pet na terceira idade? Como que a gente consegue identificar se eles já são ou não velhinhos? Tem um cálculo, uma conta, tem alguma coisa? Antes costumavam dizer que a idade do cachorro tinha que multiplicar por 7 para ter uma noção perto da nossa idade para saber se eles eram idosos ou não. Mas hoje a gente sabe que depende muito do porte do animal e do estilo de vida também. Então, normalmente a gente diz que um cachorro de pequeno porte, como a Aurora, que tem 2,5 kg, vai se tornar idosa por volta dos 9, 10 anos. Já um cachorro de grande porte, por exemplo, um labrador, um golden, ele vai se tornar idoso a partir dos 7 anos. E cães maiores ainda, a gente pode dizer a partir dos 6 anos eles vão se tornar idosos. Então a conta depende, né? Depende do porte. A Aurora tem quantos anos? A Aurora tem 10 anos. E o que você sentiu de sinais para perceber que ela já estava mais velhinha, né? Já estava idosinha? Acho que as primeiras coisas que a gente percebe realmente é vinculado à locomoção. Então, a Aurora hoje ela precisa fazer fisioterapia para ela ter uma locomoção adequada, para não sentir nenhum tipo de dor. Mas ela também precisa ter uma alimentação específica para a idade dela, porque ela começa a ter uma diferença nutricional. Então, ela começa a comer um pouco menos, alguns outros cães começam a comer um pouco mais, ela começa a ficar um pouco mais dorminhoca. Então, eu preciso também estimulá-la mais, fazer mais passeios, oferecer mais coisas para ela brincar, porque senão, se deixar, ela dorme o dia inteiro. Dorme mesmo, gente. As minhas, se deixar, elas dormem o dia todinho. Com chuvinha assim, então esquece. E como que nós podemos preparar nossa casa para um pet idoso? A primeira coisa, a gente precisa pensar nas possíveis dores. Então, qualquer alteração de comportamento ou mesmo alteração de comida, o quanto ele come, se tem vontade de comer ou não, a gente já deve buscar o médico veterinário. Então, esse é o primeiro ponto, a gente levar ao médico veterinário com mais frequência. Então, se antes eu levava uma vez por ano, agora o ideal é fazer um check-up a cada 6 ou 8 meses, a depender do animal. Outra coisa também é a gente se preocupar com a locomoção. Então, na minha casa, por exemplo, eu coloquei aquelas passadeiras antiderrapantes. Sim. Na casa toda, tapete, para não ter perigo de escorregar, para diminuir essas dores articulares. Além disso, elevar os potes. Então, tanto o bebedouro quanto o comedouro da Aurora são elevados para ela não precisar abaixar para pegar essa alimentação, essa água. Isso também vai diminuindo essas dores. E principalmente a gente continuar oferecendo os enriquecimentos, os brinquedos, as atividades para eles fazerem, porque não é pelo fato deles estarem idosos que a gente tem que deixar que eles durmam o dia inteiro. Eles precisam continuar tendo atividade. Eles precisam continuar ativos, né? Se você tiver alguma dúvida ou quiser contar um pouquinho sobre o seu pet velhinho, manda pra gente no @Revista da Cidade. Lá em casa, a gente colocou escadinha pra subir no sofá, mas elas não aprenderam. Por mais que houve um estímulo, colocamos petiscos, mas é importante também pensar nisso, né? Nessa mobilidade reduzida acaba fazendo com que a gente tenha que criar novas formas, né, de acolhê-los bem. Sem dúvida, subir e descer da cama, subir e descer do sofá, dependendo do porte do animal, realmente com a idade isso vai dificultando por conta das dores articulares ou locomotoras. Então, as escadas ou mesmo as rampas são muito indicadas. Hoje a gente tem diversas marcas no mercado que a gente consegue adaptar para cada estilo de vida do animal. E quanto mais cedo fazer esse treino, melhor. Um cachorrinho, ele vive em média quantos anos? Vai depender do porte. Então, um porte, por exemplo, da Aurora, a gente já tem casos de cães que chegam a 20, 22 anos. Mas no caso de cães maiores, por exemplo, como labradores, goldens, eles podem viver entre 10 e 14 anos. Tudo vai depender do estilo de vida e da alimentação. Práticas alternativas são bem-vindas também, como acupuntura, floral, esses métodos que possam auxiliar a reduzir dores, desconfortos.
Sem dúvida, a Aurora ela faz acupuntura, ela faz também a fisioterapia, faz reiki, tudo isso ajuda bastante. Então é uma forma da gente aumentar o bem-estar dos nossos animais, mas quem deve fazer a indicação de qual terapia deve ser feito é o médico veterinário. Perfeito. A Cris comentou aqui que ela tem uma poodle de 16 anos que tem incontinência urinária. Isso é comum? Sim, é bastante comum. Existem vários fatores que podem levar à incontinência urinária por conta da idade, é igual a gente. Então a gente acaba perdendo a musculatura da região do períneo, da região pélvica e pode facilitar essa incontinência urinária. A primeira coisa é levar o médico veterinário para entender o motivo dessa incontinência e daí já existem vários produtos no mercado, como por exemplo as fraldinhas, para dar mais conforto para sua cachorrinha. E não faz mal, não incomoda, não atrapalha a fralda. Desde que seja feito um treino, uma desensibilização, uma associação positiva entre o uso da fralda e coisas legais como passeios, brincadeiras, não tem problema nenhum. E vale a pena espalhar mais de um tapetinho pela casa? Porque muitas vezes eles não vão pro local correto porque é longe, então aproximar tudo deles facilita? Sim, facilita bastante. E outra questão também que pode acontecer deles errarem o tapetinho é o que a gente chama de Alzheimer canino, que nada mais é do que uma doença neurológica degenerativa. Então eles acabam, quando eles não são estimulados corretamente ao longo da vida, quando eles chegam na idade adulta, na velhice, eles acabam tendo uma perda cognitiva. Então eles esquecem onde está o potinho de água. Então o ideal é ter mais um potinho de água pela casa para beberem mais água, ter mais de um tapetinho, fazer bastante passeio para que eles consigam reconhecer mais e utilizar a parte olfativa, que o último sentido que o cachorro perde é o olfato. Então utilizar uma essência diferente em cada ambiente, bem fraquinho, para eles conseguirem distinguir aonde eles estão. Olha, a Márcia contou pra gente que ela tem a Chanel, que é uma Yorkshire de porte médio, que tem 10 anos e é muito ativa, só que às vezes ela engasga, até com a saliva. Isso também é comum? Isso pode acontecer principalmente em raças pequenas, mas o ideal é levar o médico veterinário. Existem alguns fatores clínicos que podem facilitar esses engasgos e a gente deve rever. Também pode estar relacionado ao tipo da alimentação, então ao tamanho do grão ou à forma como é dada. Então os comedores mais elevados podem também ajudar nisso, mas leve ao médico veterinário para ver se está tudo bem com ela. A Eliana fez um alerta muito importante aqui, contando o relato triste que ela perdeu há 5 meses a cachorrinha dela, que caiu de uma escada no quintal com 8 degraus. Então, isso também é importante, né? Começar a tomar cuidado, como eles ficam mais atrapalhados, não enxergam tão bem, eles podem cair. Sim, esses acidentes domésticos são muito comuns com animais idosos. A Aurora, por exemplo, ela não chegou a cair de um degrau, ela simplesmente bateu a cabeça no pé da mesa e ela fraturou a mandíbula. Então, são acidentes que podem acontecer porque eles acabam perdendo um pouco os sentidos e a gente tem que estar sempre atento e qualquer alteração levar rapidamente ao médico veterinário. Quanto mais rápido, mais a chance do seu pet ficar bem. Um beijo pra você, Eliana. Obrigada por contar sua história pra gente e ajudar outras pessoas também. Falamos bastante de cachorrinhos, vamos falar de gatos? Vamos. Muda alguma coisa em relação à contagem da idade também? Na verdade, os gatos, como eles são menores, eles acabam vivendo mais, como se fosse um cachorrinho pequenininho. Então, já existe o recorde dos gatos com 25 anos. Eu espero que os meus durem isso. 25 anos é bastante, né? É bastante. Mas eles acabam ficando idosos um pouquinho mais tarde. Então, a gente precisa também levar isso em consideração e eles precisam frequentar o médico veterinário com maior assiduidade. Então, o ideal é que realmente seja a cada 6 meses para fazer o check-up, porque os gatos eles têm uma facilidade muito maior a ter artrose e principalmente problemas urinários. Então, a gente tem que levar com bastante frequência, porque eles não demonstram que eles estão com dor. O cachorro é mais fácil da gente perceber. O gato, eles foram treinados, vamos dizer assim, ao longo da vida deles, para não demonstrarem essas dores, esses desconfortos. Então, por isso, a gente tem que prestar muita atenção em cada detalhe e levar correndo ao médico veterinário.
O cachorro costuma ganhar peso quando idoso, o gato também? O gato normalmente ele perde peso, então existem algumas síndromes metabólicas que podem fazer com que o gato dificulte a absorção de nutrientes. Então normalmente ele acaba ficando mais magrinho. No caso dos cachorros, eles podem também ter um emagrecimento se tiver alguma parte oncológica, então algum câncer ou mesmo um problema renal ou cardíaco. Então por isso é sempre importante fazer o check-up junto ao médico veterinário. Durante essa fase da vida, né, os cachorrinhos e os gatos, eles tendem a utilizar mais medicamentos. Quais são os truques para conseguir dar essa medicação para os nossos bichinhos? Olha, essa é uma ótima pergunta. É uma aventura, gente. E é tentativa e erro. Não tem o que fazer. A gente precisa entender o que chama mais atenção. Então, por exemplo, a Aurora, eu manipulo o medicamento dela em biscoito. Já existem farmácias veterinárias onde você consegue manipular em biscoito. Mas eu troquei a farmácia e do novo biscoito ela não gostou. Lá em casa foi igual, idêntico. A Cindy não gostou do novo biscoito. Aí tivemos que voltar para a marca anterior. E agora eu escondo dentro da comida favorita dela. Então é uma comida específica para cachorro idoso, então eu coloco ali no meio, faço um bolinho com o biscoitinho no meio e dou para ela e ela come numa boa. Mas também, se for um comprimido menor, eu ensinei ela a aceitar a manipulação com o dedo dentro da boca, então eu consigo introduzir o dedo e forçar o medicamento goela abaixo. Mas também existem um porta-comprimido que você consegue injetar como se fosse uma injeção mesmo, que você consegue colocar um comprimido mais na goela do gato ou do cachorro, ou também aqueles velhos truques de colocar dentro do requeijão. Esse truque é ótimo. Dentro do iogurte. Quando é de vez em nunca, a gente pode utilizar essas técnicas. A diretora coloca no pão, miolo do pão também. Vamos trocar por um laticínio que é melhor. Viu, diretora, troque. Um requeijão é melhor, ele já ajuda a engolir. E para gato, que é quase impossível dar remédio para gato, já existem as pastas que você consegue colocar na pata e o gato se lambe. Jura? Que legal isso! E existem também as pomadas transdérmicas que você simplesmente passa na orelha do gato e há uma absorção através da pele. Então, alguns medicamentos a gente já consegue manipular dessa forma. Porque os gatos são mais independentes, né? É difícil controlar isso. E é importante checar esse consumo, né? Essa ingestão do medicamento. Não pode deixar lá e esquecer, né? Tem que conferir. Tem que conferir, porque muitos animais são danados e eles escondem na bochecha e depois, quando a gente vira, eles cospem, porque eles aprendem muito rápido. Eu acho que o mais importante é sempre trazer estímulos positivos, né? Mostrar que é legal tomar remédio. Exatamente, associar com momentos legais. Então, antes do passeio eu ofereço o remédio, ou antes de um brinquedo, ou durante uma brincadeira, um adestramento, eu ofereço esse remédio, sempre associando essa manipulação que às vezes pode não ser tão prazerosa para eles com algo muito legal que eles gostam muito. Você falou que os cachorrinhos, eles tendem a não querer passear tanto, mas que é importante mantê-los ativos. Então eu devo fazer a mesma quantidade de passeios que eu fazia antes, só diminuindo a distância, por exemplo? Exatamente. O ideal é a gente não forçar longos percursos e passeios mais rápidos, como se fossem corridas. A gente entender qual é a disponibilidade de atividade do cachorro. Então, se ele quiser andar um quarteirão, no dia seguinte, às vezes ele quer andar 2, mas no terceiro dia ele pode querer andar só um pouquinho. A gente deve respeitar essa disponibilidade do cachorro, mas nunca deixar de passear. Então, se você já está acostumado a passear 2 ou 3 vezes por dia com seu cachorro e ele ficou velhinho, continue passeando essa mesma frequência, só diminuindo um pouquinho o percurso. E cachorros com dificuldade de mobilidade, vale a pena adquirir um carrinho ou levar numa bolsa, levar no colo, para tirá-los de casa também? Sim, quem deve dizer se há necessidade da utilização de um carrinho ou de alguma coisa que ajude na locomoção é o médico veterinário. Mas são ótimas oportunidades, são ótimas formas da gente conseguir tirá-los de casa. Alguns cachorros que não conseguem mais realmente se locomover ou por estarem doentes ou por algum problema realmente nas patas, existem os carrinhos específicos para cachorro. E eles conseguem sentir os cheiros diferentes no passeio, eles conseguem ver pessoas diferentes. Isso já é um estímulo, já é uma coisa muito positiva para eles. A dona Amora perguntou pra gente, contou que tem 3 gatinhas e que desde pequenas elas bebem muita água com uma fonte que ela colocou, instalou lá uma fonte com água corrente. Isso pode ajudar a diminuir problemas renais?
Com certeza ter fonte, ter bastante ingestão hídrica, tanto na água com a fonte, quanto no próprio sachê. As alimentações úmidas com um pouquinho de água são incríveis, isso com certeza vai diminuir a probabilidade de ter problema renal. Nossa, recebemos muitas mensagens, vários relatos de vovozinhos, pessoas chamando de vovozinhos, de velhinhos. Voltaremos então com esse tema numa outra oportunidade, porque rende, né? Sem dúvida. Nós torcemos para que todo mundo venha ter em casa um senhorzinho ou uma senhorzinha. Então é importante saber como cuidar bem deles. Senhorinha, senhorzinho, senhorinha, uma senhorinha ou um senhorzinho. Foi um prazer recebê-la como sempre, viu? Imagina, adoro você, Luísa, e adoro você, Aurora. Você é muito linda, muito linda. Já tá se sentindo em casa. Onde que o pessoal pode te encontrar? Nas minhas redes sociais, tem o meu canal do YouTube, que é youtube.com/LuizaCervenka, no meu Instagram, que é @LuizaCervenka, ou no Facebook, Bichoterapeuta. Maravilha, muito obrigada. Eu que Voltem agradeço. sempre.